Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo aturando os crimes intermináveis dessa gentalha nojenta, medíocre, patética, baixo nível aqui, estão sabotando a minha vida, destruindo a amizade, destruindo meu tempo aqui, minha saúde física. É uma gente nojenta, medíocre, está cometendo crime todo dia contra mim aqui, já tem 8 anos, ninguém faz nada, não consigo nenhum advogado, esses animais de merda vão continuar aí, ó, até destruir o que falta, porque é um bando de retardado, bandidos, patéticos e covardes, né? Sigo aqui tentando me livrar desse lixo de gente para tentar seguir minha vida aí. Enfim, no vídeo de hoje, eu não ia nem fazer o vídeo de hoje, né? Porque eu estou aqui passando um inferno já, que é até um milagre eu estar conseguindo fazer os vídeos aqui do YouTube, que é a única coisa que esse animal de merda lá não meteu a pata imunda para poluir, com bosta retardado que ele é, e aí eu consigo fazer aqui, porque o resto está praticamente tudo aí poluído ou destruído por esse demente e ninguém faz nada, esse animal continua fazendo merda. Enfim, no vídeo de hoje vamos falar sobre o crescimento do Pablo Marçal lá em São Paulo, né? Teve uma pesquisa aí agora, e aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele passou o Ricardo Nunes, está em segundo e já está no segundo turno em algumas pesquisas aí. E vamos tentar falar, a gente fez vídeo aqui falando sobre essa figurinha aí, que enfim, não tem absolutamente nada de novo em relação ao Bolsonaro, a não ser ali a questão do tipo de atividade social, ou atividade, né, pessoal, na verdade, a qual ele está ali vinculado, que um é militar e o outro é coach, né? Mas de resto é tudo a mesma bosta, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre isso aqui. E também sobre o apoio de alguns funqueiros lá de São Paulo ao Pablo Marçal, que tem incomodado bastante algumas figuras da esquerda, inclusive o Mano Brown, né? Que é um rapper que está ligado aí aos movimentos de esquerda. Enfim, então é interessante falar um pouquinho sobre isso para ponderar até alguns detalhes, por que isso acontece. E isso tem a ver com a questão do pobre de direita e também com outras questões aí mais que a gente vai tentar desenhar, tá? Então tá aí Bozo de São Paulo, Pablo Marçal cresce nas pesquisas e apoio de funqueiros revolta Mano Brown. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, tá aqui do outro lado de cá. Já tem um ano aí que eu publiquei esse livro e, enfim, tá tudo sabotado aqui por esse débil mental retardado, esse bandido retardado, e ninguém faz nada, tô perdendo aqui um monte de coisa com esse animal e a justiça não toma providência, esse verme de merda, para não usar até uma palavra pior aqui, vai continuar fazendo merda aí até morrer, ou enfim, né, até alguém tomar uma providência para tirar o brinquedinho da mão desse lixo lá. De resto, o meu romance também está na editora, está saindo aqui, eu aviso a vocês, tá? E deixo aqui o registro, mantenho aqui o registro civilizado, eu não convidei esse lixo para minha vida. Esse débil mental está sabotando aqui todos os meus contatos, mantendo a presença asquerosa dele na minha vida, eu não quero saber desse lixo da minha vida, e ninguém faz nada, o animal continua cometendo crime, né? Todo dia, tá? Só sustentam uma farsa patética, de baixíssimo nível como essa, cometendo crime todo dia, impedindo o judiciário de funcionar, que é um megalomaníaco retardado, né? Enfim. Então, assim, quando o romance sair, se esse animal não sabotar, eu anuncio para vocês aqui, sigo tentando me livrar desse bandido patético, asqueroso, retardado, tá aí, baixo nível, tá? Então, enfim. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o crescimento do Pablo Marçal em São Paulo, tá? Notícia do portal Terra, tá? Pesquisa Atlas, Boulos tem 28%, Marçal 24,4% e Nunes 20,1% na eleição em São Paulo. O influenciador cresceu fora da margem de erro, ultrapassou o prefeito e está empatado tecnicamente na liderança com o candidato do PSOL. Já vale até uma ponderação aqui, né? Esse tipo de eleitor que escolhe o candidato pela verborragia e, enfim, né, e até mesmo ali por um certo vínculo imediatista e tal, com aquele que está sendo falado e tudo mais, normalmente tende a gostar mais de uma figura como o Pablo Marçal ou Bolsonaro do que um cara como Ricardo Nunes, que é um sujeito ali que é muito ponderado na fala, muito, ainda que seja, né, a mesma laia de projeto do Marçal, do Bolsonaro e do próprio Datena, que está no PSDB, né, enfim, e outras figurinhas ali, apesar disso, tem uma postura que não é daquele confronto mais violento, e aí isso não agrada a esse tipo de eleitor imediatista que não pondera ali essas diferenças, tá? Bom, o ex-coach, então continua aqui a notícia, né? O ex-coach Pablo Marçal, do PRTB, ultrapassou o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, alcançou 24,4% das intenções de voto e agora está empatado tecnicamente com Guilherme Boulos, do PSOL, com 28%. Esse negócio de empatar tecnicamente, mais ou menos, né? Porque 4% de diferença está na margem de erro, mas, enfim, né? Não é exatamente empatado, né? Ele está em segundo lugar.
Segundo pesquisa Atlas Intel divulgada nesta quarta-feira, dia 11, Nunes aparece em terceiro com 20,1. É a primeira vez que Marçal aparece na frente do prefeito, fora da margem de erro, neste caso de 2 pontos percentuais, embora por vantagem mínima. O influenciador cresceu 8,4 pontos na comparação com a rodada anterior do levantamento divulgado no dia 20 de agosto, mantendo a tendência de alta. Boulos oscilou negativamente 1 ponto, tinha 29, e Nunes 1,9 para baixo, tinha 22, né? Enfim, passou a ter 21 ali, 0,1. No segundo pelotão, Tabata Amaral, do PSB, registrou 10,7%. Antes eram 12, também caiu um pouquinho aí a Tabata, esses votos. Isso aqui é curioso e demonstra também uma certa, enfim, né, falta de nexo aí, né? Uma grande falta de nexo, porque votos migrarem, quer dizer, né, falta de nexo, mas ao mesmo tempo um certo indício também do quanto que a Tabata Amaral não é exatamente uma figura vinculada efetivamente aos ideais de esquerda, né? Ela está no PSB, que é um partido ali de esquerda moderada, mas enfim, né? Ela perde eleitores para um cara como Pablo Marçal. Então, enfim, né? Coisa que dificilmente vai acontecer com o Boulos, por exemplo, com um candidato do PT e tal, né? Que é o caso do Boulos, né? Então, no segundo pelotão, Tabata Amaral, do PSB, registrou 10,7%, antes eram 12%. O Datena registrou 7,2%, antes eram 10%, e o Datena perder votos para o Pablo Marçal faz sentido, né? Perdeu 2,8% ali, porque o Datena é um candidato do PSDB, ainda que ele se coloque, enfim, né, de maneira diferente ali e tal, porque uma das coisas interessantes de ponderar e que o eleitor deve prestar atenção, né, se está interessado em entender de fato o que representam essas pessoas, os partidos e os projetos, né, é que apesar das diferenças de perfil, de humor, de verborragia e de eloquência ou de, enfim, né, e tudo mais, essa coisa de o cara funciona bem na câmera, o outro não, essas bobagens que são superficiais do ponto de vista de entender de fato como que você vai sofrer ou, enfim, né, ter as vantagens quando o candidato ganhar, né? Porque você fica preso nessas coisas, você vota num cidadão ali que está ali, enfim, né? Tá funcionando muito bem na frente da câmera, mas projeto não tem nenhum. E o projeto do Pablo Marçal, do Ricardo Nunes, do Datena, são da mesmíssima laia. É uma galera de direita com um projeto ali neoliberal, né, defendendo que o Estado não tem que funcionar, tem que privatizar empresas, etc. e tal, salvo ali uma exceção ou outra, ou no máximo você vai ver uma defesa de projetos sociais que no fundo não passa de teoria, de tese de compensação, que também acabam sendo não outra coisa que não neoliberalismo, né? Porque não investem de fato numa ampliação do poder do Estado ali na lógica pública. Tá? E aí, para finalizar, a Maria Helena, do Partido Novo, subiu um pouquinho, né? Tinha 4,3, passou para 4,7. Ricardo Senese, do UP, que é um partido de esquerda, né? Se não me engano é União Popular, tem 0,7, antes tinha 0,2. E o João Pimenta, do PCO, continua sem pontuar. Brancos e nulos são 2,5 e 1,7 não souberam responder. O nível de confiança é de 95% e tal, e foram realizadas 2.200 entrevistas entre os dias 5 e 10 de setembro, tá? Pela metodologia de recrutamento digital aleatório, tá? O questionário aplicado pela internet. Enfim, né? E aí a Atlas Intel também publicou cenários de segundo turno em São Paulo, tá? E o Boulos e o Marçal estão empatados tecnicamente. O Boulos tem 44,1 contra 43,2 do ex-coach, né, do Pablo Marçal. O placar anterior era 38-35, quer dizer, o Marçal subiu ali um ponto e meio, 2 pontos. Tá? Brancos e nulos são 12, indecisos 0,7. O pessoalista, né, o Boulos, porém, seria derrotado em eventual segundo turno contra Nunes. O prefeito cresceu 4,7 pontos, né, e chegou a 45 contra 38 de Boulos, que antes tinha 37. Subiu um pouquinho também aí. Tá? Brancos e nulos são 13,6 e os indecisos 2,2. Nunes também seria vencedor em um segundo turno contra Marçal por 48-29. Né? Olha só que coisa estranha isso. Né? Mas isso demonstra também uma coisa que os marxistas de estrito senso não conseguem enxergar muito bem, né? Eles tendem a achar que isso não passa de
enfim, né, de uma alienação estrita, né? Quando na verdade é mais interessante do que entender o processo de alienação estrita que isso representa, é interessante entender os jogos de identificação que são mais amplos que isso, para que a esquerda possa se apropriar dessa percepção para, enfim, utilizar isso no seu discurso, né? Por exemplo, vender ideia, ou enfim, né, talvez vender ideia não seja nenhuma boa expressão, mas enfim, desenhar melhor a questão, ampliando e compondo as pautas sociais com uma defesa também da individualidade de cada eleitor, de cada pessoa e tudo mais, né? Falei disso aqui quando eu fiz o vídeo sobre a música do Titãs, né, sobre a comida, né, e ao mesmo tempo também falando do Celtinha do Boulos, do comunista de iPhone, etc e tal, tá? Então a esquerda, né, tem que entender isso, que nós todos somos, né, enfim, figuras sociais e também individuais, porque senão a gente fica o tempo todo defendendo o social e isso aí acaba afastando uma parcela significativa dos eleitores. E aí existe também uma confusão, que já vale até a pena adiantar aqui, que é uma reflexão que eu ia fazer até no final do vídeo, mas quando o Mano Brown levantou a questão, né, naquela famosa lá reunião do PT, que ele disse que o partido estava se afastando do povo e tudo mais, parte disso, ainda que ele não tenha dito isso de maneira aberta, mas parte disso é jogar nesse âmbito, que é um âmbito de entender a realidade de maneira mais ampla, né? Ou seja, perceber que o eleitor ele não é só alguém que está buscando ali no político um projeto de Estado, mas também alguém que o represente no nível de dizer para ele o que ele é também, ou enfim, né, de gerar uma identificação, melhor dizendo, no nível da individualidade também, né? Porque senão a esquerda acaba mantendo uma certa pecha, né, de que a gente está aqui só pelo social, tá? E é isso que gera essas metáforas perversinhas de comunista de iPhone e, enfim, né? Eu tenho amigos de esquerda que trabalham no judiciário ou em empresas grandes, ganham salários muito bons, têm carro do ano e são de esquerda, por que não? Né? E, inclusive não estou conseguindo vê-los aí por culpa desse bandido de merda que eu estou aturando aí há 8 anos, tá? Então, assim, é importante que a esquerda entenda isso, se aproprie disso, porque ser de esquerda não é fazer voto de pobreza, né? É isso que a direita fica vendendo, e, né? Isso sem falar nesses reducionismos idiotas de comunista, né? O comunismo, quer instaurar o comunismo aqui dentro, isso aí é a parte mais estúpida da situação, né? Mas enfim, então a Tabata Amaral, tá, venceria o Marçal também, se houvesse segundo turno, que também é uma coisa curiosa, né? A candidata do PSB teria 49,8% contra 43% do Couto, brancos e nulos são 5,9% e há 0,9% de indecisos. Ela empata tecnicamente com o Nunes por 42% dela a 40% dele. Quer dizer, a Tabata Amaral ganha do Nunes no segundo turno e o Boulos perde, né? Uma coisa muito estranha, né? O paulista tem uma cabeça muito esquisita, né? Muito bizarra. Mas, enfim, isso eu estou dizendo isso porque a Tabata Amaral se parece muito mais com... Ou talvez seja o caso de dizer, ela não chega nem perto, né, do projeto de esquerda ou do discurso de esquerda do Boulos, né? Mas, enfim, ela agrada ali provavelmente um eleitorado que é conservador, moderado, né, mas ao mesmo tempo que é mudança, né? Talvez seja um pouco isso aí. E ao mesmo tempo, a missão não entendeu muito bem essas diferenças aí de projeto, né, que é o mais importante, tá? Enfim, e para finalizar, então, ela empata com o Nunes, 42-40, né, ela ganha, né, de 42-40, e com o Boulos, já que ambos aparecem com 33,8% das intenções de voto, tá? E aí aqui o restante, eles falam sobre a questão da negatividade de cada candidato, eu não vou entrar nesse mérito. Vamos passar diretamente para a questão dos funkeiros, tá? Porque tem algumas coisas interessantes ali para poder pensar nesse contexto aí, tá? Então, a matéria da Carta Capital, tá? Assinada aqui pelo Augusto Diniz, e o título é o seguinte: por que grandes produtores do funk paulista apoiam Pablo Marçal? Para Tiaraju, Pablo, coordenador do Centro de Estudos Periféricos da Unifesp,
a precarização do trabalho e o imediatismo abrem espaço para discursos de extrema-direita nas periferias. Eu acho que o problema não está só aqui, né? Isso aqui, na verdade, é muito mais um efeito do que a causa, né? Ou seja, ele diz que a precarização do trabalho e o imediatismo abrem espaço para discursos de extrema-direita nas periferias. O imediatismo eu concordo, né? Agora, a precarização do trabalho, ela deveria ser, na verdade, um indício do contrário, né? O trabalho está precarizado. Por quê? Por algum motivo, né? Porque alguém fez isso. Então, assim, o que falta, na verdade, é uma reflexão mais ampla sobre a diferença de projeto. Senão, né, fica se achando que, porque o sujeito quer ganhar um dinheiro a curtíssimo prazo, por isso que ele vota no Pablo Marçal. Não, ele vota no Pablo Marçal porque ele não entendeu quem causou a precarização do trabalho, que foi gente igual ao Pablo Marçal. Temer, Bolsonaro e figurinhas ali, né, do tipo. Tá? Enfim, um dos principais estudiosos da realidade da periferia de São Paulo, Tiaraju Pablo, não ficou surpreso quando os donos de duas grandes produtoras de funk paulistanas, a Love Funk e a GR6, sinalizaram apoio a Pablo Marçal e Ricardo Nunes, respectivamente, para as eleições municipais. E aí o Tiaraju diz o seguinte, né? Essas produtoras comandam verdadeiras indústrias culturais contemporâneas. Seus donos são milionários que enriqueceram com esse negócio da venda de músicas de funk, além de agenciar vários artistas, explica ele, que coordena o Centro de Estudos Periféricos da Unifesp, né? Não tem contradição, tem interesse de classe, né? Só uma ponderação, eu ia separar aqui o livro do Adorno, né, que está até aqui, mas enfim, né, que é o Indústria Cultural, né, que tem um trabalho ali da indústria cultural, mas eu acabei não separando. Agora, essa ideia de indústria cultural é isso, né, o capitalismo se apropriando das esferas ditas culturais, ou seja, música, arte, enfim, cinema e cultura de maneira mais ampla aí, cultura entendida como, né, o folclore, rituais e também essa coisa de fato da venda, né, de produtos ligados a cantores, ligados a, enfim, artistas de maneira geral. E aí o mercado, o capitalismo se apropria disso e, enfim, acaba poluindo essa coisa com a ideia de que o que tem que ser discutido é a questão do dinheiro, né? Agora, ele diz aqui que isso não tem contradição, tem interesse de classe. Eu diria que, na verdade, isso não é exatamente um interesse de classe, né? Isso é, em parte, uma alienação de classe, né? Por quê? O Gessé Souza fala aqui muito bem da questão do agregado, né, nesse livro aqui, tá? A Herança do Golpe e em outros aí dele, né? Enfim, estou aí para também fazer mais vídeos sobre isso, tentar desenhar isso aí, tentar escrever coisas sobre isso, se eu me livrar desse bandido patético e covarde que eu estou aturando, tá? Mas enfim, eu vou fazer um resuminho aqui do que eu pensei rápido ontem ao preparar o vídeo, tá? E só para vocês terem uma ideia, tá? Então, assim, parte desse apoio dos funkeiros, né, e dessa galera que eventualmente ali sobe da pobreza, sai da pobreza, a figuras como Pablo Marçal, que são figuras que representam o mesmo tipo de projeto que mantém a pobreza, que aumenta a pobreza quando eles vão para lá, para o Estado, para o poder, né, e tudo mais, quando eles têm na mão ali a possibilidade de ampliar o desenvolvimento do país e acabam fazendo, na verdade, o contrário, né, enfim, aumentando a desigualdade de renda, aumentando a concentração de renda na mão dos ricos, impedindo o país de ampliar ali os seus horizontes de desenvolvimento, de indústria, etc. e tal. Então, uma parte disso, vamos tentar desenhar aqui, tá? Tem duas figuras ali, né, duas figuras que estão nesses contextos aí, por exemplo, do funk, né, e que, na verdade, representam estratos da vida social de maneira até mais ampla, né, para além do funk. Tá? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o bairro da Barra da Tijuca, que é um bairro considerado aqui por muita gente um bairro de neo-ricos, né? Ou seja, muita gente ali que saiu do subúrbio e foi morar num lugar, a gente ganhou dinheiro e tal, enriqueceu e foram morar num bairro mais rico, entendeu? Em um local ali perto da praia, etc e tal. Agora, quando a gente olha para a estética do bairro, ela se parece muito com Miami, né? Não apenas, né, nos shoppings e tal, mas na própria lógica urbana, digamos assim, né? E o que representa também a cabeça dessa galera que sai da pobreza aqui no Brasil e não reflete horizontes mais amplos que não as conexões com o dinheiro e com os Estados Unidos, né? E aí diria eu que tem duas figuras ali, né? E aí voltando à questão do funk aqui, e, enfim, né? Esses estratos mais amplos aí também, teria duas figuras aí nesses grupos, né? Ou duas posições ali, né? Mescladas com a individualidade de cada um e tudo mais, tá? O pobre de direita, né?
que a gente já fez vídeo aqui sobre isso, já falei várias vezes sobre isso aqui, o pobre de direita, e o próprio Gessé Souza também fala sobre essa questão do agregado, tem a ver com o pobre de direita também, né? Alguém que se identifica de maneira meio masoquista, ali, meio alienada com o rico, e aí, enfim, acaba apoiando e não consegue sair da pobreza, mas quer ficar rico, e aí vota em gente que, na verdade, enfim, né, é rico, mas vai manter a maioria na pobreza, inclusive ele, né, esse pobre de direita. E temos também o neo-riquinho ressentido agregado, né? E aí entra esses produtores de funk que estão apoiando ali o Pablo Marçal, o Ricardo Nunes, etc e tal. Ou seja, uma galera que saiu da pobreza, né, mas não entendeu muito bem os processos. Por quê? Porque não é que fique defendendo o interesse de classe, né? Esse é o ponto, né? O que eles defendem é uma alienação que é típica desse vínculo à classe, ou seja, esse vínculo ao dinheiro, né? Então essas posições ideológicas são todas resultado da ausência de reflexão sobre Portugal. Já fiz vídeo aqui falando sobre isso, e esse é um ponto fundamental de entender. Se a esquerda não entender isso, a gente não vai conseguir fazer esse país caminhar além dessa lama que a gente vive aqui, tendo que aturar gente como Pablo Marçal, como, enfim, Bolsonaro, o próprio Ricardo Nunes, da Atena e etc e tal, tá? E aí, então vamos lá, o resultante disso. Na direita, o pobre e os excluídos se identificam com a grana, ignoram o social e a história e viram idiotas da subjetividade capitalista, né? Para usar uma expressão do Nelson aqui, e para também não ficar jogando aí com essa coisa de politicamente correto e tudo mais, né? Algumas coisas a gente tem que desenhar de maneira mais efetiva, né? E sem citar ninguém, quando, né, for o caso, porque no caso dessas figuras, Pablo Marçal e tudo mais, ou se a pessoa publica uma opinião na internet, ela está ali abrindo espaço para você fazer a crítica, né? Não é invadir a vida privada de ninguém, nem, enfim, né, se meter na vida de ninguém, como esse bandido de merda está fazendo contra mim há 8 anos, aí cometendo crime, né, dos mais variados tipos aqui, ninguém para esse boçal de merda, e eu continuo aturando aqui esse absurdo, né? Mas então, voltando, isso é uma posição que é uma posição de idiota da subjetividade capitalista, né? Não só porque ele não entende a importância do social e do desenvolvimento do Estado e tudo mais, e até mesmo naquilo que isso representa, né, que isso representa de prejuízo futuro para ele próprio, né, vide a reforma do Temer, né? Mas também porque não faz a reflexão sobre Portugal, que é aquela que faria com que essa galera entendesse a base da alienação das propostas, dos projetos, ou das propostas e dos projetos dessas figuras tipo Pablo Marçal, Ricardo Nunes, da direita brasileira. A direita brasileira é um agregado de gente que nega Portugal, se identifica com os Estados Unidos por uma via ressentida, masoquista e inútil, né? Não tem esse retorno e se vingam aqui no pobre. Esse é o ponto. Se a esquerda não entender isso, continua repetindo que o problema está na questão da grana. Não está. A questão está exatamente nesse ponto. Se a esquerda não atacar esse ponto, é perda de tempo, né? Ou então acaba, né, ou esse pobre de direitas excluído se identifica com o rico de direita ou o candidato de direita pela grana, e aí ele esquece do social, da história e da reflexão fundamental sobre Portugal. Ou então, na esquerda, esses mesmos pobres excluídos, quando eles se vinculam à esquerda, eles acabam ignorando a reflexão sobre Portugal do mesmo jeito e viram idiotas da subjetividade neo-identitários, tá? E aí atacam o homem e, portanto, atacam Portugal de tabela, porque acabam vinculando, mesmo que a discussão acabe nem surgindo, né? Mas isso está ali meio que nas entranhas dessa alienação, né? Acabam atacando Portugal de tabela, porque estão atacando ali, né, o homem branco e a figura paterna e essas babaquices, né, neo-idiotas que a gente está vivendo aí, das quais esse velho patético está vinculado aí, né, de maneira evidente, né? Esse merda que eu estou aturando aí já tem 8 anos. E aí, voltando aqui a esse excluído de esquerda que se vincula, né, a essa coisa bizarra da questão da subjetividade entendida como a única que serve, né? O que resta para uma figura dessa é uma perspectiva que reduz o jogo social a um exercício identitário e ressentido.
votam na esquerda, mas não desenham bem a questão e no limite acabam achando que simplesmente falar a língua do povo vai resolver. Esse é o ponto também de crítica, né? Por quê? Porque não vai resolver. Não vai resolver. Por que não vai resolver? Porque essa tal língua do povo é um espaço simbólico cujo núcleo está poluído por um imediatismo que é a base da alienação que impede de refletir essas outras questões. Por exemplo, né, a importância fundamental de reler Portugal nesse contexto, para desenhar melhor isso aí. Tá? E aí a única coisa que permite superar isso é reflexão e debate. O resto acaba sempre em esquerda que a direita gosta. Né? Por exemplo, Boulos fazendo, enfim, hino com linguagem neutra, quer dizer, né? Isso aí é dar arma na mão do bandido, tá? E aí, pessoal, para finalizar, né, nesse particular aqui ainda, ou seja, essa discussão aqui, né, do imediatismo, que é a base da alienação, né, é fundamental entender que a linguagem do povo não é a única que a gente tem que usar ou que a gente tem que defender para que a gente possa modificar isso. Porque essa tal linguagem do povo, como eu falei ali, está poluída por essa ausência de reflexão e sequer de debate sobre a importância de rever Portugal nesse contexto aí. E aí isso é massa de manobra perfeita para gerar ou alienados neoidentitários, né, que ficam aí defendendo que, né, o importante é discutir. Essa galera, os neoidentitários, eles ainda, os de esquerda, evidentemente, né? Porque os de direita, então, que é esse velho mongolóide que eu estou aturando, viram bandidos violentíssimos, né? São torturadorzinhos, perversinhos que estão aqui, ó, destruindo a minha vida todo dia. Os de esquerda, eles acabam fazendo essa leitura pobre, né, de complexidade, e no limite, até por uma questão de vincular Portugal ao, né, ao homem branco, ao colonizador e etc e tal, passam a ignorar completamente essa questão. E aí, inclusive, apesar de votarem na esquerda, não ganham, né, digamos, o repertório de conhecimento necessário para dialetizar com esse pobre de direita lá que só se vincula ao dinheiro e que fica sustentando, enfim, né, essa gente de direita no poder aí, a partir dessa conexão tosca com os Estados Unidos e pobre de reflexão, etc e tal, tá? E aí, pessoal, para finalizar então, tá? Para finalizar aqui, a gente lê mais um trechinho aqui da notícia, né? Ele diz aqui, né? O Tiaraju, tá? A gente tinha carteira de trabalho, promessa da aposentadoria, salário todo mês, havia certa previsibilidade e uma capacidade de projeção de futuro. Isso hoje não existe mais, ele diz, né? E ele continua, isso faz com que essa juventude seja muito imediatista e queira resolver seus dramas econômicos o mais rápido possível. E esse imediatismo ele não é exatamente causado, estrito sensu, pela crise, né, das relações de trabalho, ou pela crise, até melhor dizendo, pela crise do direito trabalhista no Brasil, né? Porque a gente acabou de ver uma pesquisa aí que 70 e poucos % das pessoas são contra o que o Temer fez, que querem uma segurança do trabalho. Quer dizer, essas informações não batem. Essas duas pesquisas aqui conectadas denotam nitidamente que há uma lacuna de reflexão ali no meio que ainda não foi feita. E essa lacuna é a reflexão sobre Portugal, tá? Então, enfim, porque se a gente fica conectando apenas com essa questão do interesse de classe, parece que a solução, então, é aumentar o salário de todo mundo. E isso não jamais vai acontecer se a gente não se livrar da hegemonia da direita no Estado, que é causada, por essa substituição pobre, mal feita, medíocre de Portugal pelos Estados Unidos. Tá? E que gera esses efeitos aí, né, diferentes aqui, nos neoidentitários de esquerda e no pobre de direita, enfim, mas com um resultante eleitoral que é basicamente a mesma coisa, né? Ainda que, repito, o neoidentitário de esquerda vote na esquerda, mas ele fica defendendo uma linguagem rasa, que é inclusive a linguagem que o Mano Brown defendeu lá, ainda que não, né, com essa intenção, mas enfim, né, se você ficar dizendo que a linguagem, a gente tem que voltar para o povo, não entender que a gente tem que dialetizar e criticar a própria linguagem do povo. Se a gente quer fazer chegar ali uma informação que nitidamente não existe ainda, que é essa reflexão aí sobre Portugal. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Vamos acompanhar aí, né, se São Paulo, enfim, né, vai dar esse azar aí também de ter
mais enfim, né, um Bozo ali, né? Ou se a gente vai ter, de repente, a vitória do Boulos, a gente vai refletindo esses detalhes também aqui, tá bom? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo, grande abraço aí, tamo junto, fui.